Vamos lá, estamos de volta por aqui porque temos um plantão urgente nesta sexta-feira, notícia importante, uma bomba na verdade, que pode impactar diretamente o Fluminense nesta Copa Libertadores. Um possível caso que será investigado de uma possível manipulação de cartão amarelo ocorrida no jogo entre Independiente Rivadavia e Fluminense lá em Mendoza. Matéria publicada agora há pouco pelo GE. Isso pode gerar punições severas ao clube argentino, caso, evidentemente, isso seja confirmado, e a gente sabe que não é um processo fácil, mas a notícia está aí. E agora é ver como o Fluminense também vai se posicionar diante disso. Já vou colocar de cara na tela aqui a reportagem para vocês, assinada pelo João Santana e pelo Rafael Zarco. Diz aqui, relatório aponta suspeita de manipulação em cartão do Independiente Rivadavia contra o Fluminense. A Conmebol recebeu um relatório de suspeita de manipulação no jogo entre Independiente Rivadavia e Fluminense pela quarta rodada, Grupo C, jogo lá em Mendoza. Houve volume considerado anormal de apostas em um cartão amarelo na partida que terminou empatado em 1-1. O volume anormal foi detectado numa pequena casa de apostas na Argentina. A suspeita recai sobre o cartão do volante Tomás Bottari, de 25 anos. Ele recebeu o amarelo aos 36 minutos do primeiro tempo, com o placar ainda 0-0. Quando o Fluminense tentava sair com velocidade em seu campo de defesa, Bottari interceptou com o braço uma tentativa de passe de Castillo para a Costa. Tem aqui uma imagem dele dividindo ali a jogada, não me parece que é essa. O árbitro uruguaio Gustavo Terreira mostrou imediatamente o cartão amarelo. Foi a primeira falta dele no jogo. Ele fez duas, a outra foi somente aos 17 do segundo tempo. O Jedis que procurou a Conmebol, que não comenta o assunto. Investigações desse tipo são de responsabilidade da unidade disciplinar da Confederação. E aí vamos lá. O que isso aqui pode acarretar de punição? Segundo o Código Disciplinar da Conmebol, envolvidos em casos de manipulação ficam sujeitos a uma pena de até 5 anos de proibição de exercer atividades relacionadas ao futebol se houver condenação depois da investigação. Em casos graves, a punição pode ser até vitalícia. No Código existe ainda uma possibilidade de punição ao clube com derrota na partida em questão se houver comprovação de manipulação por parte de um jogador, não é um esquema da equipe, por parte de um jogador. Eles fazem um resumo aqui, o Bottari chegou ano passado no Independiente Rivadavia, disputou 50 jogos, não fez gols, levou 11 cartões amarelos e um vermelho. Na Libertadores entrou em campo nas 5 partidas do time argentino, sendo titular em 4 delas e levou apenas um amarelo, exatamente esse contra o Fluminense em Mendoza. Parece que enquanto o Fluminense faz de tudo para não se classificar, o universo conspira de alguma forma para tentar encontrar um jeito de colocar o Fluminense nas oitavas de final. É claro que isso aqui não é algo agradável, isso aqui não é brincadeira, isso é algo muito sério. Evidentemente a galera vai brincar nas redes sociais, agora o Pequeno Príncipe tem que agir, Mané Bittencourt tem que ir pro tribunal, não sei o quê. E é uma reação evidentemente esperada. De novo, é o tipo de situação que a gente sabe, ocorreu aqui no Brasil, os jogadores foram punidos, clubes não, mas de uma forma geral, né? Mas é um caso que sempre é demorado, carece de investigação, até você conseguir provar e após a investigação condenar, só assim as sanções são realmente aplicadas. Foi publicado, vou até colocar na tela aqui, eu fui buscar o lance em questão. A qualidade não é boa, mas vamos lá. O lance é esse aqui, até porque é questão de direitos e tal. Foi quando o Castillo tenta o passe para a Costa e aí ele intencionalmente coloca o braço na bola. E é muito claro que é intencional, né? Para parar a jogada. É um contra-ataque. Na mesma hora, você observa que ele dá o passe, estica o braço para parar a jogada no contra-ataque, colocando a mão na frente do árbitro. É claro que isso vai ser punido com cartão, né? É evidente. Então a intenção dele em cometer a falta é muito clara. O antijogo. É um lance clássico que o cara sabe que vai levar cartão amarelo. E vamos lá, qual a necessidade dessa falta? Nenhuma, né?
no sentido de que não é um contra-ataque em que o jogador vai ficar, né, cara a cara com gol, ou numa situação de 2 contra 1, 3 contra 2. A falta é no campo de defesa do Fluminense, né? O Fluminense tentando sair pro ataque, lá na intermediária, com o Independente Rivadavia todo posicionado na marcação. Tinham 3 jogadores, você vê, contra 2 do Fluminense naquele momento ali, tanto que a Costa já recebe a bola sofrendo falta também. Então, necessidade de fazer essa falta realmente não tinha nenhuma. Agora, não é por acaso. Se houve essa denúncia, essa suspeita comprovada de um volume muito alto, uma pequena casa de apostas na Argentina, é realmente algo muito suspeito. A gente não pode condenar ninguém, evidentemente, mas é mais um caso muito sério que precisa ser investigado. E aí, se as sanções mais graves forem aplicadas, o Fluminense pode eventualmente se beneficiar disso, mas quanto tempo vai levar uma investigação como essa? Né? Qual o próximo passo disso? Como a Conmebol vai trabalhar esse caso a partir de agora? Porque não dá para relevar esse tipo de coisa. Né? Isso já aconteceu aqui no Brasil, já teve uma mega operação, os jogadores foram punidos, não dá pra gente normalizar. Aí a gente tá falando de Libertadores, né? A gente não tá falando de qualquer competição, a gente tá falando de Libertadores, tá falando de um jogo entre time brasileiro e argentino, time brasileiro principalmente, com milhões de torcedores. Então isso não é brincadeira. Não é um jogo lá entre, sei lá, um time venezuelano, boliviano, que vai ter pouca audiência. Não, é um jogo que chama atenção, e agora é ver o parecer do Conmebol. A unidade disciplinar vai conduzir as investigações e a gente vai ficar nessa expectativa. Mas realmente é uma bomba, é algo muito sério. E também fica a dúvida para saber se o Fluminense vai se posicionar, se o Fluminense vai pressionar a Conmebol para, enfim, fazer algum tipo de pressão para a Conmebol tomar uma atitude dentro dessa investigação. Vamos aguardar para ver se a gente consegue repercutir isso com alguém do Fluminense na medida do possível, mas acredito que ninguém vai falar. Nem a própria Conmebol está falando, isso vai ficar entregue. Esse é mais um caso que será entregue à unidade disciplinar. E aí depois a gente pode tentar entender como esse tipo de caso ele funciona, ele anda dentro ali da Conmebol. Né? Como é que eles costumam proceder diante disso? Porque, até onde eu sei, a gente não tem um longo histórico de casos semelhantes dentro da Conmebol, dentro da Libertadores, para a gente fazer algum tipo de comparação. Enfim, qualquer novidade a gente vai trazer aqui para vocês, como sempre, no canal do Leste. Só para fechar, eu vou colocar na tela para vocês convocação da Seleção Brasileira Sub-20 para amistosos contra o Chile. Aí você vai dizer, pô, Leste, o que a gente tem a ver com isso? Só para mostrar para vocês, vocês conseguem visualizar algum jogador do Fluminense aí? Jogador do Santos, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, São Paulo, outro do Santos, Flamengo, Atlético Mineiro, tem Grêmio, tem Atlético, de novo aqui, São Paulo, Grêmio, Palmeiras, muitos jogadores, Goiás, Lucas Rodrigues, Goiás, Sport, o Zé Lucas já frequenta a seleção há muito tempo, tem jogador do Al-Qadsiya, Shakhtar, 2 do Shakhtar inclusive, e nenhum jogador do Fluminense, inclusive um dos do Shakhtar é o Isaac, né? Ex-moleque de Xerém. Não tem nenhum jogador do Fluminense neste momento dentro desta convocação. Se isso não preocupa você, me preocupa bastante. E eu venho falando muito sobre Xerém, como o Fluminense está tratando Xerém, o que está virando Xerém, a administração, a transição, os trabalhos de transição, o trabalho de base. É realmente, quando eu olho para esse time de sub-20 brigando lá embaixo, contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, é algo que me preocupa demais. Tudo bem que o clube deu uma reagida agora, chegou a 15 pontos, abriu 5 ali para a zona do rebaixamento, mas o Fluminense ao longo desses últimos tempos perdeu muitos profissionais de excelente qualidade, bons profissionais que foram para outros clubes, muitos para o Bahia, e a gente não viu reposição à altura. Muito pelo contrário, trabalhos extremamente contestáveis, por sinal. Então eu não sei o que estão pensando do Xerém, eu queria que alguém do clube pudesse ser minimamente transparente para entender o que está sendo feito lá, em termos de metodologia, investimento em tecnologia, não só em estrutura, porque a gente sabe que tem uma reforma estrutural vindo por aí, uma melhoria em termos de estrutura, mas em tecnologia, em captação, é algo que realmente eu gostaria de ouvir, tentar entender, para a gente ter uma noção de para onde e se, na verdade,
Xerém está caminhando para algum lugar. E só uma informação de agora, publicada pelos amigos lá da Central Fluminense, pelo Wilson Forte na Central Fluminense. O Ignacio não viajou com a delegação para o jogo de amanhã contra o Mirassol, porque ele lesionou o quarto metacarpo da mão direita. Então, portanto, está em tratamento e automaticamente se torna dúvida para o jogo da semana que vem. E por isso o James é quem formará, ao que tudo indica, dupla de zaga ali com o Freitas, se o Zubeldia não fizer mais alguma mudança, tá? Tudo isso reforçando o convite, 6 da manhã. Amanhã nosso pré-jogo com todas as informações de Mirassol e Fluminense. Um abraço, valeu!